Viajar, conectar a minha alma, cantar pra todo mundo o caminho onde ir, pensar como seria a dureza se não tivesse a leveza de poder voar por aí. A gente chegou no balneário de El Condor já no fim do dia. A recomendação que a gente recebeu era que era um balneário pequeno, pacato e que era uma praia interessante da gente conhecer. E quando a gente entrou dentro de El Condor e começamos a dirigir pelas ruas da cidade, um ruído bastante grande começou a me incomodar e eu dirigia, eu tentava disfarçar um pouco daquela minha preocupação para não deixar ele preocupada também. Mas aquilo começou a aumentar e eu olhei para a Ali e falei: Ali, acho que a gente está com um problema no carro, estou escutando um ruído muito alto, você também está escutando? E ela confirmou, também estou escutando. E aí o barulho aumentava e na hora que a gente estacionou o carro, abriu a porta e o barulho se intensificou, a gente olhou para cima, nos postes, nos fios de luz, nas árvores, cheio de pássaro. E aquilo foi muito impactante para a gente não sabia o que esperar, não sabia se aquilo era comum, se não era. Foi uma receptividade muito grande dos pássaros, mas que a gente não sabia se era normal. A gente acordou cedinho aquele dia para ver o nascer do sol e tinha sido uma noite bem fria. Eu lembro que a gente dormiu dentro do carro, nos sacos de dormir, e quando a gente olhou para as janelas, quando a gente acordou, elas estavam completamente embaçadas, típicas de dias bastante frios. E deu aquela preguicinha, né, de acordar para ver o nascer do sol, mas a gente reuniu forças e saímos do carro. E graças a Deus a gente fez isso, porque quando a gente saiu do carro foi de arrepiar, assim, a cor do céu estava impressionante e junto com o barulho que os louros faziam, né, era algo muito único, assim, só se escutava o barulho da natureza e o espetáculo do sol nascendo. Acho que as imagens podem falar mais do que eu, porque é algo realmente incrível. Quando a gente entrou na Rota 3, a rota que liga até o Ushuaia cruzando pela Patagônia, a gente já sabia que por muitos quilômetros a gente ia atravessar desertos, ia cruzar praticamente nada nem ninguém. Naquele inverno, o frio que fazia, o vento que batia contrário ao carro dificultavam ainda mais a nossa travessia por lá. E quanto mais a gente dirigia, mais a preocupação para que nada acontecesse. E parece que quando você concentra muita energia assim, as coisas acabam acontecendo. A
A gente dirigia pela estrada no frio do inverno, com vento contrário, o carro começou a dar vários problemas, o barulho começava a aumentar e até que a gente, próximo à cidade de Puerto Madryn, o carro parou, não funcionava mais, a gente não conseguia nem ir para frente nem para trás. Tivemos que andar alguns quilômetros até um posto de combustível, solicitar uma ajuda para que o reboque chegasse e a gente pudesse seguir pelo menos até o posto de combustível, para que lá a gente tomasse alguma decisão, encontrasse algum mecânico, pudesse solucionar esse problema que para a gente ainda era uma incógnita, a gente não sabia o que esperar dessa parada. Quase chegando. Tá chegando 1 quilômetro. Ai, meu Deus. Chegando na nossa casa por hoje. Que vai ser um posto de gasolina. Depois do nosso primeiro reboque. Ai, 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 ai. Quando a gente saiu do Brasil, a gente queria ter a certeza de que a gente tinha revisado todo o carro, trocado todas as principais peças, para não ter nenhum problema sério na estrada, pelo menos no começo da viagem. E quando a gente estava no mecânico, esperando o diagnóstico dele, a gente ainda tinha esperança de que fosse algo simples de ser resolvido. E quando ele trouxe a nossa caixa de transferência aberta e mostrou que ela estava completamente perdida, que a gente ia precisar comprar uma nova, e aí a gente entendeu a dimensão do problema, que era realmente algo sério, uma peça grande, uma peça cara, foi muito impactante, assim, a gente ficou muito mal. A gente levou como se fosse uma pancada mesmo, sabe? Sentia aquela dor de, putz, logo agora, no começo da viagem, acontecer tudo isso, né? Foi muito difícil de digerir esse problema tão no início, assim. O diagnóstico era o pior que a gente poderia esperar. A caixa havia sido condenada e a gente estava perdido, simplesmente perdido. E naquele momento de preocupação, angústia, tristeza, talvez a coisa mais simples a se fazer é a coisa mais assertiva. E naquele momento que eu me lamentava, a Ali pegou o telefone e começou a procurar no Mercado Livre, simples assim, para ver se encontrava alguma coisa. E para nossa sorte a gente encontrou a única caixa de transferência disponível que se encontrava em Buenos Aires, e o preço era um preço acessível, apesar de caro, era acessível. E agora era esperar, seriam 4 ou 5 dias de frete, e era segurar, controlar a emoção, esperar a caixa de transferência chegar e fazer todo o reparo necessário. É nessas horas de dificuldade que a gente começa a perceber, né, o quantas lições a gente consegue tirar dessa história, porque apesar de todas as dificuldades e adversidades, o Roberto, que era nosso mecânico, ele era a pessoa ideal para resolver o problema. Ele era muito cuidadoso, apaixonado pela Land Rover, conhecia muito, ele tratou as peças e o nosso carro como se fossem filhos dele, sabe? Ele tinha todo o cuidado, ele nos explicava tudo. E quando chegou a peça nova, ela chegou numa situação bem feia, assim, ela estava suja, estava mal cuidada, assim, não dava nem para dar um diagnóstico se a gente ia poder aproveitar aquela peça ou não. E aí ele foi lá, limpou com todo cuidado, usando todos os instrumentos adequados, enfim. No final do dia que ele nos mostrou aquela peça, era como se fosse uma peça nova. E aí, finalmente, uma boa notícia de que sim, a gente ia poder usar aquela peça no nosso carro, só faltava instalar e fazer os testes. E para ajudar muito a gente contou com vários anjos, vários amigos, vários colegas e conhecidos que a gente entrou em contato durante todo esse problema. Desde quando a gente saiu do Brasil, a gente faz parte de vários grupos de Land Rover das Américas, do Paraná, de Santa Catarina, Defender Brasil, e inclusive até do grupo de Land Rover da Argentina a gente começou a fazer parte depois desse problema, de tanta conexão e tanto contato que existiu, que mostrou o quanto essa família ela é unida e quanto ela é grande.
E justifica mais uma vez, e além de justificar, é uma forma de demonstrar para quem não entende o porquê da escolha desse carro. Além de ser um carro extremamente forte, com uma mecânica extremamente robusta, que claro, existem problemas e eles vão acontecer, mas que eles, depois que você começa a entender, eles não são difíceis de solucionar, eles são trabalhosos, mas existe uma comunidade tão forte por trás, uma identidade tão conectada, que um problema nunca ele é só seu, ele é um problema de todo mundo. E enquanto esse problema não se resolve, as pessoas não se aquietam. A gente trocou muita mensagem de WhatsApp com vários amigos do Brasil inteiro, da América do Sul inteira, e foi muito gostoso ver como as pessoas estão abertas a nos ajudar e como elas fizeram e fazem parte dessa viagem junto com a gente. Logo que a gente pegou o carro, a gente estava super animado para finalmente seguir a viagem. E ali pertinho de Porto Madryn tem uma praia que se chama El Doradillo, El Doradicho, como falam os argentinos. E lá é a casa de várias baleias franco-austrais que visitam a região sempre no período do inverno. Elas começam a chegar em junho, julho e ficam até dezembro por lá. E então a gente estava exatamente na época de avistar as baleias e a gente foi com a maior esperança de pelo menos ter um conforto ali depois de tantos dias difíceis, ter essa recompensa na natureza. Tava pensando comigo, se todo mundo pensasse, nem todo tempo é dinheiro. Quem dera velocidade, veja a criança sorrir, casal de ontem brigar e amanhã nem imagino vem carnaval. Minha família tá bem, tá muito bem, obrigado. Os meus irmãos do rolê, graças a Deus tão focados, juntos vamos além bem mais que esperado. Cada passo pra frente, um novo aprendizado. Esse romance tá lindo, coração tá tinindo, no copo não falta bingo. É só não exagerar. Quero uma dose de amor, outra de felicidade. Degustar seu sabor, vem, pode ficar à vontade. Vem, pode ficar à vontade. Depois de 6 longos dias de espera, que para mim pareceram muito mais, pareceram 30, 40 dias, parecia que o tempo que a gente esperou era muito maior que o tempo da viagem, tamanha angústia naquele momento. A gente tinha o carro pronto, com a ajuda de todas as pessoas que fizeram com que aquilo acontecesse, do mecânico que a gente teve a sorte de conhecer, o Roberto e o Léo, que fizeram um trabalho fantástico e super caprichoso, e depois de desembolsar uma grana astronômica que pra gente naquele momento do início do projeto representava e continua representando muito, a gente seguiu viagem, a gente conseguiu andar com o nosso carro de novo, ligar e fazer com que toda a história voltasse a ser escrita. Dali pra frente eu não pesaria tanto os problemas como eu pesei até aquele dia da minha vida. Tudo na vida tem um motivo, todos os problemas existem para todo mundo e tudo passa. Então não adianta eu colocar uma carga emocional maior em cima daquilo que é pequeno às vezes e transformar ele em gigante. Foi um pouco do que eu aprendi naquele momento para poder seguir viagem tranquilo e conquistar o mundo nos próximos dias.
Quando aconteceu esse problema, né, o nosso primeiro grande problema, mais sério, mais complexo e mais estressante, a gente ainda não tinha uma maturidade de olhar para esse tipo de situação e entender que muitas vezes ela pode nos trazer um benefício a longo prazo. A gente estava ali vivendo dia após dia, super chateado, se questionando o que a gente tinha feito de errado e tentando achar um porquê. Sendo que isso era algo que a gente só ia conseguir entender mais pra frente, né? Tem lições que você precisa digerir e depois olhar para trás para conseguir enxergar com mais clareza. E essa foi uma delas, né? E tentar encarar isso de uma forma muito mais leve do que foi daquela vez, que foi super pesado, foi bem difícil de superar. E hoje a gente já tenta aprender essas lições de uma maneira mais positiva. Porque viver na estrada é isso, é estar aberto para tudo mudar do dia para a noite, é ter problemas e ter que lidar com eles de forma imediata, é se abrir para o novo, é levar uma pancada e continuar, e assim a gente segue escrevendo a nossa história. Vamos atravessar o Estreito de Magalhães. Show de bola. Mais um ferry. What does getting